Olá, meus amados. Olha eu aqui mais uma vez. Agora eu quero falar sobre as línguas estranhas. Eu tenho observado que nessas sinagogas que você mais vê é línguas estranhas. Eles não sabem nem o que está falando. Como é que você, se você entrar num curso de inglês para falar língua, você vai aprender a língua inglesa, vai aprender a falar e ao mesmo tempo você vai aprender, vai saber o que você está falando. Vai interpretar, né, irmão? Vai poder interpretar, entendeu? Então, você pega a Bíblia de vocês, se você não tiver com ela em mão, quando você tiver um tempo, você pega a tua Bíblia e lê lá em Atos 2, que está registrado sobre o derramamento do Espírito. Isso é o que escreveram na Bíblia, é o que escreveram, que não tem nada a ver. Sabe o que é? No dia de Pentecostes, você sabe o que quer dizer Pentecostes? É uma festa que existia naquela época que se chamava Pentecostes. Então em Jerusalém era situado, era em Jerusalém que fazia essa festa todo ano. Então, ali, meu amado, juntava gente de todas as nações. Aí eu vou dar uma pausa e vou mostrar para você. Você quer ver? Você chega num lugar que tem, vamos dizer assim, 5 nações misturadas. Cada um falando a mesma coisa com a tua língua de origem. Você vai entender alguma coisa? Você não vai entender nada. Porque o japonês está falando em japonês, o brasileiro está falando em brasileiro, tá em português, o alemão está falando em alemão, o americano está falando em... Então, cada um falando a sua própria língua, ninguém vai entender nada, vai ficar aquele murmúrio, ninguém vai entender. Assim mesmo foi no dia de Pentecostes. Então, todas as nações, ali você pode ver embaixo que você vai ver gente de todas as nações, entendeu? Que ia para lá. Então, esses homens, ele copeia língua dos outros, sente uma emoção, inventa e fica falando, dizendo que é o Espírito Santo. Até ensaia em casa, né? Até ensaia em casa línguas estranhas. Línguas estranhas, meu amado, é a língua que você não conhece. Eu, pelo menos. Se eu for no Japão, eu fico enrolado. Eu vou ver língua estranha, eu não conheço a língua deles. Se eu for lá nos Estados Unidos, também é a mesma coisa, eu vou ficar perdido, porque eu não conheço. Então, para mim, línguas estranhas é isso. São países que você não conhece, são idiomas que você não conhece. Então se torna línguas estranhas. Aí eles falam que a língua é estranha. Pô, o Espírito Santo não é estranho, ou é? Você tem o Espírito Santo como uma coisa estranha para você? Se você é filho de Deus, o Espírito Santo mora em você. Como é que você não conhece o Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo? Será que você não conhece o estranho? É estranho para você o Espírito Santo? Realmente, talvez o Espírito Santo seja estranho para você, porque o que está em você é espírito enganador, é o espírito da língua quadrada, tá entendendo? É o espírito do reteté, é o espírito do pula-pula, tá entendendo como é que é? É o espírito do monte, da macumba disfarçada. Da dança, tá entendendo? Então é onde que eu digo para você que existe uma diversidade de problemas aí que você tem que captar, tá entendendo? Essas línguas que vocês estão escutando por aí, isso é língua de espírito enganador, meu amado. Isso aí não é fruto do Espírito Santo, não. Irmão Daci, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, repreendendo as pessoas que falam, e ele dizia, né? Se eu fosse falar em línguas... Ele seria maior. Por quê, irmão? Porque ele era poliglota, ele falava todas as línguas. Ele era poliglota, ele falava tudo. Então ele falou, pô, se fosse se basear por língua, eu seria o maior, porque eu falo todas elas. Então ele repreendeu aquele que não sabe interpretar ou não tem intérprete, que fique calado na congregação. Não é isso que está escrito? E como é que vocês continuam? Vocês inventam a língua, que vocês falta pouco de estroncar a língua de vocês. Irmão Daci, que quando ele fala que quando a pessoa fala em línguas estranhas, está edificando a si próprio e não as outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas não estão entendendo o que ele está falando. Mas, varão, preste atenção. Você está sabendo, você sabe o que é edificar? Nem ele está sendo edificado. Ele está mentindo. Como é que a pessoa vai ser edificado com mentira? No caso que o apóstolo Paulo está se referindo a nele,
a pessoa que se levantava para falar em línguas estranhas estava falando do idioma dele, original dele. Mas esses homens que andam falando língua estranha aí, é estranha que nem o capeta sabe interpretar? Irmão, então só o Criador sabe, porque o Salvador, o Criador, ele conhece todas as línguas. Ele sabe que o cara está inventando aquilo ali, rapaz. Aquilo ali não tem nada a ver. Porque o fruto do Espírito é muito diferente disso que está aí. Olha, uma vez eu fui pregar numa sinagoga. Quando chegou no final da pregação, quando eu estava indo embora, o pastor chegou para mim e falou assim: irmão, eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Quero que o irmão, se o irmão puder me responder, eu agradeço. O irmão é batizado com o Espírito Santo? Aí eu virei para ele e falei assim: sou batizado com o Espírito Santo. Porque quando a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 11, 28, examine o homem a si mesmo. Entendeu? Então eu me examino, eu sinto que o Espírito Santo de Deus reina na minha vida. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aí eu falei para ele: eu sou batizado com o Espírito Santo. Porque eu não vi o meu irmão falar em língua. Aí eu dei uma lapada nele, sem querer eu dei uma lapada nele. Eu falei: varão, talvez Deus não me deu esse dom de língua, porque senão seria mais um enganando o povo, falando em língua, e o povo língua quadrada. Então eu tenho que falar a língua que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, o palavreado popular. Entendeu? Eu estou no Brasil, eu tenho que falar a minha língua. Entendeu? Agora, se eu fosse para outro país, ou lá tem um intérprete, ou eu teria que levar. Irmão, tem sinagoga aí que só aceita participar do ministério, sair levantado pro ministério se falar em língua, né? Para enganar o povo. Para enganar o povo. Eu já vi o camarada orar em língua, dar profecia em língua. Que isso, rapaz? Aonde que eles inventou isso? Aonde que tem isso na palavra? Irmão, tu já viu na própria Bíblia o apóstolo Paulo botar a mão no ombro do Pedro e entregar a profecia, falar em línguas estranhas? Não faz isso não, velho. Ele não faz isso não. Agora aí eu tenho um bocado de pecador aí, miserável, que fica consagrando os outros apóstolos. Sabe que o único que teve o privilégio de ser apóstolo foi aquele que seguia o nosso Salvador, os apóstolos. Depois dele se tornaram o quê? E depois dele é discípulo. Ele não consagrou mais ninguém, entendeu? Aí tanto meu amado, que você vê como é que a Bíblia é o livro mais corrompido. É o livro mais mentiroso que existe. A Bíblia fala que só existe um pastor, não é isso? Um só mediador. Um só mediador e um só pastor. Só rebanho. Mas a própria Bíblia diz que o Salvador consagrou alguém pastor. Aí eu te pergunto. Quem? Ué, lá em Filipenses 4, 11, não está escrito lá? Uns apóstolos, outros evangelistas, outro pastor e outros doutores. Quem foi que escreveu isso? Hein? Quem foi que escreveu isso? Isso foi os homens que inventaram. Você tem capacidade para ser pastor? Porque eu sou uma ovelha, meu irmão. Amém. Eu sou uma ovelha. Você tem capacidade para ser meu pastor? O canguloso. É um Zé Ruela, pilantra. Aí depois você fica aí, todo engravatado, todo internado. Vocês gostam de ser chamado de doutor, de mestre. Entendendo? Eles retiraram até o nome deles, né? Entendendo? Pelo amor de Deus, cara. Ninguém conhece vocês pelo nome de batismo. Sabe onde que mora o pastor fulano de tal? E vocês se enchem com isso. Mas naquele grande dia vocês vão ver quem é o verdadeiro pastor. Você não tem capacidade de salvar ninguém. Você não tem capacidade de ser mediador de ninguém. Que a própria Bíblia fala que só existe um só Deus e um só mediador. Vocês são mediador de quem? Qual Deus que você é mediador? Só se for do diabo. Entendendo? Fica ganhando alma aí pra eles. Dona Linda! Entendeu?